Hoje veio no salão a Lázara Carvalho. Ela é advogada criminalista, especializada em crime contra as mulheres. Doutora, me diz uma coisa. Será que o consentimento parece complicado porque só agora nós mulheres estamos entendendo que temos desejo e que sim, a gente pode dizer sim ou não? A questão das mulheres entenderem que elas também são sujeitos que podem ter desejo, que também podem tomar iniciativa, é algo muito novo. Só que essa construção é uma construção histórica que coloca uma diferença de papel de gênero. Então, o homem sempre esteve nesse lugar do conquistador e a mulher, teve que estar no lugar da conquistada. E tem muito o estereótipo do que é consentimento. Por exemplo, as princesas. A princesa está deitada, desmaiada, e o príncipe pode vir beijá-la e são felizes para sempre. Ah, você vê. Consentimento só é consentimento quando ele é expresso. Se a pessoa não expressar, então é um não. Entendi. Então, o que é que precisa estar garantido para um sim ser realmente livre? Especialmente quando tem diferença de raça, posição e tem dinheiro no meio. Essas assimetrias de poder, quando a gente fala que um tem mais grana ou tem qualquer tipo de poder sobre o outro, torna a situação bem uma zona cinzenta, né? Porque às vezes parece que a pessoa está consentindo, porque ela está ali num relacionamento, pode ter afeto, mas também tem esse medo de perder o outro. E às vezes você diz sim, que não é um sim que você queria dizer. É um sim porque você quer manter aquela relação, você quer continuar alguma coisa. E um sim, consentimento, ele só pode ser considerado válido quando ele é confortável, quando tem espaço para diálogo e quando ele é verbalizado. Não tem essa coisa assim, mas eu achei que ela queria porque ela deu a entender. Cada vez mais a gente precisa desmistificar o que é consentimento. As mulheres têm sido, durante a história, utilizadas como se fossem instrumentos, como se fossem ferramentas, até ferramenta de reprodução. E existem, infelizmente, homens que no meio da relação, eles decidem tirar o preservativo e às vezes sem que a mulher perceba. Isso é crime, ele não pode fazer isso. E também fere o consentimento. Porque o consentimento, gente, ele tem várias camadas. O consentimento, ele tem que ser contínuo. Você pode sair com uma pessoa, tá tudo legal e você decidiu ir para casa dela. Mas no momento em que você disser não, que você não quiser mais, parou ali. E mesmo durante a relação sexual. Se você disse, olha, essa relação é com preservativo, e o cara decidiu que não, acabou o consentimento ali. Mas também, doutora, não tem um monte de homem que faz, que não entendeu? Mas porque ele sabe que não teve consentimento, ele sabe que a mulher não quer, mas ele vai lá e aí quando questionou ele fala, eu achei que ela queria, achou nada. Ele sabe muito bem o que aconteceu ali. Eu concordo com você e penso que a gente tem muito que sair pra rua entendendo que existe um grande número de agressores. E esses agressores são essas pessoas que se aproveitam da zona cinzenta. E não é só numa balada, não. Às vezes no trabalho, sabe, o chefe, oi querida, se aproveita porque se você falar, mas você me assediou porque você passou a mão no meu braço, ele vai dizer, não, imagina, nunca. E aquele, quem me conhece sabe, eu sou um homem de família. Né? E aí você fica também com muito medo, às vezes, de denunciar, as mulheres ficam porque, será que vão acreditar em mim? E às vezes a gente mesmo se questiona por conta dessa zona cinzenta. Será que foi mesmo assédio? Verdade. Ou será que foi uma coisa normal e eu que vi de uma outra maneira? Mas a gente tem que cada vez mais solidificar que as relações sociais, elas têm que mudar. E se me deixa desconfortável, não tem que acontecer. Ô, doutor, eu cresci com os primos que eles diziam que mulher falava não pra fazer charme. Você acredita? É verdade. O não, ele pode ser um sim da mulher difícil? Olha, eu acho que essa questão de mulher difícil também é uma construção que a gente tem do machismo e do patriarcado. A mulher difícil vai ser sempre aquela mulher que não cede e que não se submete ao desejo de um homem. Então, não é que a pessoa é difícil, é que é mais fácil para o cara dizer que aquela mulher é difícil e forçar os limites dela, do que reconhecer que talvez ele não seja interessante. Nossa, que coisa maravilhosa isso, gente. O marido, o namorado, ele tem passe livre no corpo da mulher? Não, gente. É uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. O corpo da mulher não é um território livre e não há uma justificativa. No casamento, você não assina um contrato que você diz assim, estarei disponível para sexo no momento em que você quiser. Não.
Os homens estão disponíveis para sexo para as mulheres quando elas querem? Não. Então não existe isso de o namorado pode ter sexo quando ele quiser, o marido pode ter sexo quando ele quiser. Muito pelo contrário, o nosso direito penal já reconhece o estupro marital. Mentira. Jura? Olha. Sim. Tá vendo? Mesmo dentro do relacionamento tem, sim, a figura do estupro. Porque as relações têm que ser consentidas, mesmo quando existe um vínculo afetivo. Tô muito satisfeita que você apareceu aqui hoje, que assim, uma super coincidência. Que uma prima minha me mandou uma mensagem hoje, assim, do nada, que aconteceu uma situação com ela, que minha prima mandou umas fotos, assim, um pouco reveladoras pra um menino que ela tava paquerando. E ele compartilhou. De jeito nenhum. Aliás, você fala pra sua prima que esse presentinho de Deus é criminoso. O fato de você enviar uma foto íntima sua não faz com que a sua imagem imediatamente passe a ser de propriedade da outra pessoa. E principalmente se a foto foi trocada num contexto íntimo, muito menos ele pode compartilhar a foto, não pode falar sobre isso com ninguém. Isso é criminoso. Achei que se ela mandou pra ele, era dele a foto agora. Não, a imagem continua sendo dela. E principalmente foi feito num contexto de intimidade. Eu não posso expor a intimidade de qualquer pessoa que seja. E como as mulheres sabem se foram vítimas de assédio ou se só passaram uma mensagem errada? Eu parto sempre do pressuposto que a vítima nunca é culpada do tipo de assédio que ela sofre. Não existe comportamento que justifique eu passar por cima da sua vontade ou eu avançar sobre você de qualquer maneira. Mas ela é muito alegre. Mas ela sorri demais. Ela usa o cabelo assim, ela usa a roupa assado. Não existe punibilidade, não existe regra, sabe, jurídica nem social sobre o comportamento das mulheres. O que a gente tem é um estereótipo do que é a mulher que é para respeitar e o que é a mulher que não é para ser respeitada. E nós temos que superar esse tipo de estereótipo. E as mulheres não podem viver nessa prisão de será que eu dei a entender? A interpretação do outro é do outro. É o que você falou, pergunta, né? Você quer mesmo saber? Exato. Então, deixa eu ver se eu entendi. As mulheres podem dizer não para qualquer pessoa, a qualquer momento, mesmo depois de já ter ido para casa com alguém ou se ela estiver bêbada, né? Porque isso é uma questão. Sim, é sempre a pessoa que inicia a interação que tem que ter certeza absoluta, a garantia de que há um consentimento. Por exemplo, no caso de uma mulher que vai para casa de alguém e ela está embriagada, não existe consentimento. Não existe. Né? Ainda que ela tenha dito, não, quero ir com você, mas você está vendo que ela está numa situação de vulnerabilidade. Ela está alterada. Exato. Como é que você pode considerar que esse sim é um sim? Nosso código também prevê um tipo penal específico que é o estupro de vulnerável, que é quando a agressão sexual é cometida, quando uma pessoa é absolutamente incapaz de consentir livremente. Por exemplo, crianças, meninos ou meninas, menores de 14 anos. Não tem essa, mas a gente se ama. Não tem esse ama. Criança não pode escolher nem consentir em relações sexuais. Não existe isso. É crime. Uma mulher que esteja alcoolizada ou que esteja numa situação de saúde que diminua a capacidade dela de dizer sim com certeza total. Uma pessoa que tenha algum problema cognitivo. Não tem condições de ter consentimento. Não é um sim. E nesse caso, é crime e é punível. E, aliás, a pena é aumentada quando a pessoa pratica um crime sexual contra alguém que é vulnerável. Eu acho, meninas, que o que a gente precisa ter muito evidente pra gente é que nós não podemos ficar discutindo o que é que o outro interpretou, até que ponto a pessoa que foi a vítima deu espaço ou não deu espaço. A gente tem que começar a muito mais questionar a pessoa que inicia essa interação, qual é a responsabilidade dela? Porque é isso, cada um tem que ser responsável também pela forma como se relaciona, como se aproxima das outras pessoas. Fica muito fácil se a gente sempre ficar procurando o que aconteceu por trás disso. Foi a roupa, foi o jeito de ser, foi uma frase. Não.
o que aconteceu foi que alguém que deveria ser responsável e adulto não foi. Então a gente não pode passar pano para esse tipo de comportamento. A gente tem que sempre frisar que cada um é responsável pela interação que começa a ter com alguém. E também a pessoa tem que ser madura e decente de entender que não dá para ser de forma tácita. Ela precisa ter certeza desse sim. Ou então, pega o seu boné e vai para sua casa. Meninas, arrasaram, doutora. Ficou lindíssima. Obrigada, querida. Um beijo enorme, doutora. Tchau, querida. Vai com Deus. Maravilhosa, hein?